Isidro, Isidro, mesmo tarde, porque o Isidro foi para outra freguesia, o teu ponto de vista. Primeiramente, meu muito boa noite, Cota William, boa noite, Cota Anselmo, boa noite, Cota Pedro Cayala. Espero que estejam todos bem, também aqui a equipa técnica. Eu, na verdade, já estava aqui há muito tempo, desde o princípio, que me foi enviado o link, mas por alguma razão eu estava presente, mas ninguém me via. Eu só via o Cota William, não conseguia ver os outros, o Cota Anselmo nem o Pedro Cayala, por acaso. Então tive que ligar para ter novamente um link, um outro link que eu entrei e agora consegui estar dentro da conversa. Mas estou cá. Portanto, eu queria dizer aqui que a Frelimo é a única grande responsável por aquilo que nós estamos a assistir hoje em Moçambique. A Frelimo é a grande responsável. A doutora juíza Lúcia Ribeiro é a grande responsável porque avisos não faltaram. E depois, há uma situação aqui que o Cota Anselmo falou muito bem. Sobre essa questão de nós termos aí as figuras que deviam ser instrumentos de moralização do próprio partido, que eles não têm nenhuma voz dentro da Frelimo. E não só dentro da Frelimo, não tem moral nem legitimidade de falar para o povo, porque são os indivíduos que vão seguir aí um conjunto de regras. Isso nós vemos da forma que Moçambique foi empobrecendo, ok? E vão estar a construir a narrativa por via da governação desses indivíduos aqui citados, vai se construir a narrativa de Moçambique terra pobre. E durante muito tempo doutrinou-se os moçambicanos com a perspectiva que Moçambique era uma terra muito pobre e que a pobreza deles era derivada simplesmente de ser uma terra sem recursos e etc. Então, hoje, nós tivemos esses resultados. Eu estava a torcer muito para que a senhora Lúcia Ribeiro tivesse a decência enquanto mulher, enquanto mãe, mas já vi também que essas mulheres dos partidos, tanto do MPLA como da Frelimo, depois de um tempo ganham a testosterona da ladruagem. São pessoas que apenas são fiéis ao código do partido e não têm nenhuma responsabilidade moral, não têm nada que lhes identifica como uma figura materna, ok? Porque se houvesse algum resquício que as identificasse como figuras maternas, lógico que escolheriam outro caminho. Mas, infelizmente, nós temos pessoas embrutecidas pelo poder, embrutecidas pela vida fácil, embrutecidas, de certa forma, pelo excesso de confiança política e etc. E, dessa forma, agem mediante aquilo que o partido determina. Na verdade, nós já sabíamos disso. Houve muitos indícios de que o anúncio seria favorável à Frelimo. Por exemplo, pela hora que começou a ser anunciada, a se fazer aquela leitura exaustiva, que foi mais algo que se ensaiou muitos termos, falou-se demais, até se anunciar os resultados, andou-se a tentar baralhar o povo moçambicano. A Frelimo, naquela hora, já tinha preparado as áreas para festejar e celebrar a sua vitória. De onde é que saiu essa certeza? Claro, saiu daquilo que é o acerto que foi feito nos bastidores sobre os resultados que foram apresentados. Quer dizer, a Frelimo já tinha conhecimento de tudo isso. Além disso, para o último pronunciamento do News sobre eu não vou ficar no poder, aquilo também cheirou-me a esturro por uma questão simples. O homem parecia sereno e extremamente confiante, porque o News é uma pessoa, é um senhor extremamente cínico, que caracteriza a figura do senhor presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, é o cinismo, é um senhor extremamente cínico, extremamente hipócrita. Portanto, já se previa isso. Portanto, ninguém tem a reclamar do que está a acontecer em Moçambique, senão a própria Frelimo, senão o próprio Jacinto Nyusi, senão o Chissano, Gebuza, a Graça Machel, toda essa gente
tem mãos de sangue naquilo que está a ocorrer agora em Moçambique. É claro que vamos aproveitar disso para, se calhar, trazer uma perspectiva de estado de emergência para ganharem legitimidade de impor a violência de todas as formas para assegurarem a sobrevivência do Estado. E são justamente essas armadilhas previstas nas constituições que acabam por facilitar a vida dos ditadores. As questões de que o Estado deve sobreviver a todo custo e etc., e nem que isso significa exterminar as suas próprias populações. Portanto, seria muito bom se se compreendesse a sobrevivência do Estado naquilo que é constitucionalmente aceito, que é a questão de incluir, inclusive, as próprias pessoas, mas, no entanto, nas partidocracias, nós temos a perspectiva de que o Estado, na verdade, é o partido e um grupo seleto de pessoas que impõe as suas regras mediante as suas agendas políticas. Então é justamente isso que está a acontecer em Moçambique, mas, no entanto, o povo moçambicano está extremamente determinado. O que nós vemos em Moçambique é um povo determinado, mas também em base abre-se um espaço para muitas infiltrações, para se legitimar também a repressão violenta. Mas nós sabemos que, na verdade, é o povo moçambicano que está farto. São 50 anos, ok? A negar-se dignidade daquelas populações, são 50 anos de exclusão social, 50 anos de exclusão política, porque o moçambicano não podia falar política. São 50 anos de exclusão econômica, porque o povo moçambicano nunca teve acesso àquilo que são os seus próprios recursos, de forma a esses recursos de impactarem positivamente na vida das populações. Portanto, agora está-se a criar aqui os precedentes. O que são os precedentes? São as manobras que vão ser feitas de forma a associar tudo aquilo que acontece em Moçambique diretamente à figura do presidente eleito pelo povo moçambicano, Venâncio Mondlane. Vai-se fazer tudo para criar essa associação, mas, no entanto, nós que acompanhamos disso desde o princípio, nós sabemos que é tudo culpa exclusivamente da Frelimo, é tudo culpa exclusivamente, já nem se fala do Chapo, porque o Chapo é apenas um indivíduo, uma espécie de boneco frelimático que está a ser utilizado ao bom, aquilo que são as necessidades do próprio partido. Okay? Está a ser usado como uma espécie de cobaia e etc., porque, na verdade, a presença do Chapo representa também a continuidade de interesses. Por isso é que é importante a Frelimo trazer essa perspectiva. E eu sempre alertei também de algo que é muito interessante, é que, depois de um tempo, a questão da própria alternância vai passar a ser a propriedade do próprio partido. Porque a alternância será um movimento que se manifestará somente dentro do próprio partido. Ou seja, o partido muda de indivíduos, mas o partido não sai do próprio poder, não abandona o poder. O partido continua aí, continua a haver uma alternância entre os indivíduos escolhidos cujos indivíduos são responsáveis pela sobrevivência do próprio partido. Então, é tudo uma grande agenda. A grande alternância que a gente queria ver, não queríamos ver alternância no interior do partido, porque a Frelimo pode falar que teve o Chissano, que Moçambique já teve vários presidentes, teve o Chissano, teve o Guebuza, teve o Nilce, ok? Agora vai ter um Chapo, ok? Mas tudo isso não interessa, por quê? Porque a raiz do problema continua a ser o partido Frelimo. Esse o partido que, de certa forma, ok, assambarcou a ideia do Estado, e esse partido que surge na história já dentro de uma estrutura partidocrática, ok? E que todos os seus movimentos têm a tendência de continuar a dilatar a sua influência no interior das instituições para manter o controle sobre o próprio país. Então, é justo o que está a acontecer em Moçambique. É claro que agora haverá mais violência, sem sombra de dúvidas, mas é preciso deixar claro, ok, que tal como o povo moçambicano, é preciso acreditar que a morte, às vezes a bala é mais misericordiosa que a fome, porque a fome angustia, a fome faz com que o homem definha. Portanto, a bala às vezes tem mais misericórdia. Portanto, os moçambicanos fizeram uma escolha. Eles não querem morrer de fome. Eles querem morrer lutando para que se mude, para que se extirpe a fome. E é justo que isso está a acontecer, e admira-me ainda mais a hipocrisia
da comunidade internacional. E nós costumamos dizer sempre que a comunidade internacional não é um espaço de defesa de liberdades. A comunidade internacional é um espaço de defesa de interesses. E é justamente aí que nós aplicamos essa dobra, porque o que está a acontecer em Moçambique é de todas as formas repudiável. Mas como existem interesses de instituições que deviam velar, pelo menos, por determinados, para evitar determinados acontecimentos, essas instituições fecham os olhos porque há muitos interesses instalados em Moçambique. Mas como existem interesses de instituições que deviam velar, pelo menos, por determinados para evitar determinados acontecimentos, essas instituições fecham os olhos porque há muitos interesses instalados em Moçambique. Ok. Temos alguns dados preocupantes que importa trazer agora. Ora, que foram monitorados por uma organização da sociedade civil e temos as várias fases de todo este processo, desde as eleições até 21 de dezembro. Na primeira fase, houve 464 pessoas que foram presas. Na fase 2, 99. Na fase 3, 506. Na fase 4, 535. Alvejadas por tiros da polícia, na primeira fase, 47 casos, na segunda, 36, na terceira, 86 casos e na quarta, 216, num total de 345. Os presos ascendem hoje a 3.636. Mortos, na primeira fase, a polícia da Frelimo matou 16 pessoas, na segunda 13, na terceira 11 e na quarta 90 casos. Um total de 130 mortos. Mas fala-se em cerca de 300, porque houve alguns que estiveram fora do controle. Os casos mais notáveis da violência da polícia da Frelimo é de Fábio Cipriano Alberto, um jovem baleado com 6 tiros na sua própria residência no bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo. Era o único que garantia o sustento da casa. A mãe do Fábio descreve como aquele que era pai, marido, irmão dela, pois garantia todo o sistema e de todos os outros irmãos. Uma reportagem feita pelo canal VM7 mostra as condições deploráveis em que habitava esta família que perde o seu cometa. Então, um conjunto de mulheres moçambicanas altruístas que se autodenomina Mães Solidárias fez uma visita à casa de Fábio e ofereceu um valor monetário para evitar que a mãe, sem o filho, como se de viúva se tratasse, vendesse a casa para conseguir sobreviver. Ora, estas Mães Solidárias é um grupo de mulheres destemidas, como as Mães de Maio do Chile, as Mães de Maio da Argentina, que apoiam pessoas vulneráveis e muitas vezes estejam em manifestações pacíficas. Depois temos Ana Azarias Govene, mulher grávida, há 7 meses. Foi alvejada pela unidade de intervenção rápida e a bala alojou-se dentro do corpo. Os médicos não aconselharam que o operasse para extrair a bala, pois haviam fortes riscos do bebê e mãe perder a vida instantaneamente. Assim, ela vai ter que hospedar a bala
por mais meses até a altura do parto. E é aí, sim, que se poderá ver das condições de extração do projétil. Olívio Vicente Mondlane, jovem do bairro Patrício Lumbumba, alvejado com 6 tiros e que ainda tem 2 balas no corpo, devido a limitações financeiras para extraí-las por completo. Vamos agora às crianças assassinadas. Reginaldo Félix Macia, 15 anos de idade. Nome artístico na música Matsiketan, natural de Chibuto, província de Gaza. Assassinado quando participava na cerimônia fúnebre de um empresário local que também havia sido alvejado por uma bala da unidade de intervenção rápida quando se encontrava no próprio estabelecimento comercial. Salimo Mahamud, 7 anos de idade. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natural de Nacala, Porto, província de Nampula. Tonido Augusto, 5 anos, 5 dedos de uma mão. Natural de Moma, província de Nampula. Mano Chotas, uma figura mediática. Blogueiro assassinado em Ressano Garcia, enquanto fazia uma live para denunciar a brutalidade com que a polícia disparava para as casas das pessoas que nem sequer faziam parte das manifestações. Refira-se que no dia do enterro do blogueiro, a polícia assassinou mais 2 pessoas em plena cerimônia fúnebre. Vamos então passar algumas imagens e pedimos a vossa contenção pela violência de algumas delas. E vimos, então, o que é Moçambique, o que poderá tornar-se Moçambique. Anselmo, o teu minuto final. É com bastante tristeza ver essas imagens. São muito fortes, muito dolorosas. E lamentamos imensamente. Mas eu quero também aqui deixar talvez uma palavra para o Nhunzi, na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Só pode ser imputado em primeira instância esses crimes àquele senhor, porque quem começa de facto a disparar de forma discriminada foi a polícia, e a polícia foi orientada para este efeito, no sentido de intimidar e dizimar pessoas. É muita pena. Mas também dizer e reiterar que quando a luta atinge esta proporção do povo iletrado, do povo do campo, perceber que está a ser explorado, perceber do seu direito, eu penso que a Frelimo não tem qualquer hipótese de inverter a situação. Esse processo é irreversível, a Frelimo caiu. Não cai hoje, não cai amanhã, mas só tem meses, já não tem anos. A Frelimo, hoje que está a ser contestado em todo lugar e em todas as comunidades, não só os acadêmicos, não só aqueles que têm a propensão de manifestar a própria gratidão pela exploração, mas quando atinge aquela pessoa muito menos avisada, do ponto de vista social, eu penso que isso já não tem uma volta a dar. E Moçambique, de facto, ouvindo aquela senhora no meio da angústia, perdendo seu filho e apelando ainda à luta, apelando força ao presidente Venâncio, que não deixe, não abandone a luta, porque as pessoas confiam nele, mesmo dando ou doando as suas vidas,
eu penso que isso foi profundo. E é por ali onde nós temos que nos agarrar, é por ali onde nós temos que encorajar os nossos irmãos de Moçambique, que já enfrentaram coisa pior. Aquelas imagens foram brutais, onde a polícia dispara contra as pessoas de forma discriminada, nas casas, nas ruas, mesmo o miúdo que se refugiou, ainda a polícia foi lá ter. Portanto, isso tudo tem consequência. Mais uma vez, repito, aquilo que dizia o próprio presidente Samora Machel. A Frelimo já está podre, mas é preciso lhe abanar para cair. E o povo tem que fazer isto. Não se pode recuar, porque se o povo moçambicano recua, então as consequências serão piores. Repare que o Nhunzi perde uma oportunidade. Ele que, de facto, ficou 10 anos, enriqueceu-se até a boca. E na saída provoca desgraça para as famílias. Isto... Anselmo, antes de terminar, Anselmo, antes de terminar, queria só que desses o teu comentário a esta situação. Vê-se a comercialização deste chapéu de um colete de inverno utilizado na Europa a ser utilizado em África. Nós não temos renes, não temos inverno e subjugamos-nos a esta parafernália. Veja o papel ridículo de governantes que, inclusive, colocam estas vestes de Natal ocidental para mostrar que continuamos, afinal, colonizados aos ditames do Ocidente. É como o espaço anglo-saxônico africano, os juízes postarem-se de perucas loiras utilizadas no Reino Unido. E estão os africanos a imitar, não é, os europeus ocidentais. O teu comentário, tu achas que isto é ou não a aculturação, é ou não a massificação da presença ocidental e a descaracterização de África? Eu não uso, não é por ter o meu, não é? Mas é por me repugnar substituir o meu, nem que for por um minuto, com estes bonés. Não era a altura já de vocês terem outro comportamento? Para terminar, e o Isidro depois vai falar sobre as duas coisas. Na verdade, isto revela uma incapacidade e um complexo de inferioridade colossal. E porque só trazem para os países africanos coisa que não tem valor objetivo. A comida que é muito mais valorizada, a ciência que é valorizada, eles não trazem. Portanto, nós estamos diante de elementos que estão à frente dos países com comportamento simplesmente de matumbos, porque ignoram o que é deles e trazem coisas que são fúteis para ludibriar, para brincar com as pessoas. As pessoas não precisam de bonés. Eu, como não gosto do vermelho, dispenso-me disto, nunca usei e nunca gostei dessa brincadeira. Em vez de se dedicar para empoderar os seus povos, dar condições aos povos, vão se divertindo no inverno, lá não sei aonde, vão buscando exemplos que não se enquadram aqui, enquanto vão explorando cada vez mais, e isso custou muito dinheiro, à custa dos povos que sempre são oprimidos. Portanto, aquelas condições que vimos do jovem, onde vivia. Então, Dr. William, não acha que isso é prova bastante para uma sublevação? Será que os povos devem ser condenados a viver nos seus próprios países daquela maneira, de forma muito desumana? Eu penso que tem que haver, de facto, ruptura, e Moçambique está a demonstrar isto. Só para fechar, nós teremos o mês de janeiro completamente desafiante, porque teremos empossamentos de presidentes que os respectivos países ou órgãos responsáveis
pelas eleições não validaram, mas vão tomar posse. Estou a me referir do González, na Venezuela. Estamos a nos referir também do presidente Venâncio. O caso não está fechado. Eu penso que quem tem legitimidade é que deve tomar posse. A questão do Chapo, vamos esquecer, esqueçamos mesmo o Chapo, e nós temos que estar solidários com alguém que faz, de facto, diferença na revolução. A defesa que ele está a travar e a luta que está a conduzir e a consequência da luta que está, de facto, a provocar pelas imagens que estamos a assistir, temos de estar, de facto, solidários com aquelas famílias e desejar, não digo boas festas, mas pedir a Deus que só Ele também é capaz de consolar aquelas famílias, pedir a Deus que abra uma luz para aquelas famílias, pedir a Deus que abençoe Moçambique e o povo moçambicano, mas também pedir a Deus que desta vez ordene na sua máxima autoridade que este partido Frelimo, o NUS em primeiro lugar, Chissano em segundo, Guebuza em terceiro, que tenha um destino que se compadeça com aquilo que fizeram contra o povo moçambicano. Muito obrigado. Isidro, sinteticamente. Não, as questões ligadas a Moçambique, eu acho que o que a gente tem que observar é que o povo moçambicano não vai voltar para trás, porque há uma história de miséria enraizada na consciência coletiva, que foi alimentada durante muito tempo pela Frelimo, que o povo conseguiu quebrar essa mística. E sendo que isso aconteceu agora, não tem como o povo voltar atrás. E o povo também já acordou que a Frelimo não é um partido sério e que nunca vai cumprir as promessas que demanda tanto. Então significa que, se eles aceitarem, vão morrer na miséria. Se eles não lutarem, vão morrer na miséria e vão continuar com a mesma miséria. Então daí o povo compreendeu essa matemática de forma simples e o povo está a lutar para conquistar realmente a liberdade. Portanto, é algo interessante que nós podemos ver aqui. Onde é que a gente chega nessa conclusão? Nós vemos mães que perderam os filhos a pedirem que não se desista. Nós estamos a ver pessoas que tinham tudo para voltar atrás e começar a entrar numa atmosfera de medo, mas simplesmente desafiam essa mesma atmosfera. Quer dizer que o povo moçambicano está consciente que o caminho é para frente. E é justamente isso que a Frelimo devia tremer nesse momento. Porque um povo determinado nunca dará legitimidade, ok, ao impostor do Daniel Chapo para governar. Nunca, jamais. Então, prevê-se aqui agora tempos difíceis para Moçambique. Mas esse povo heróico é que vai levar o presidente Venâncio à presidência da República. Porque eles entenderam como é que as coisas funcionam e eles estão dispostos a ir até o fim para que se alcancem os objetivos da liberdade definitiva para o povo moçambicano. Então é justamente isso. Agora, com relação a essas questões do próprio Natal e etc., eu acho que nada disso é propriamente novo. Nós somos um povo aculturado, nós somos um povo sem uma orientação cultural, nós somos um povo que continua atrelado àquilo que são as tradições ocidentais, porque o Natal é uma tradição ocidental, o chapéu tem uma simbologia, remete àquilo que é a questão invernal, as renas não existem em África, são animais também extremamente invernais, a roupa de agasalho que o Pai Natal costuma vestir é extremamente invernal, e é impossível imaginar o Pai Natal com aquelas roupas no Mali, por exemplo. No Mali, o Pai Natal apanha queimaduras de 3º grau com aquelas roupas e morre sufocado. Da mesma forma que nós não conseguimos, imaginar o Shaka Zulu no Polo Norte, não podemos imaginar também o Pai Natal no Mali. Então são essas questões que nós precisamos entender, que a colonização até certo ponto é uma questão de saúde mental. O que nós vemos no nosso povo é
um costume adotado para agradar o Ocidente e os colonizadores, que nesse momento se transformou numa questão de saúde mental, porque desloca o próprio indivíduo africano da sua área, da sua geografia mental. Ele desloca-se mentalmente da sua geografia, ok? Para cumprir um ritual e uma tradição que foi imposta durante um período de violência da própria história. Então, isso é um problema. Os africanos deviam começar a olhar que o próprio Natal também é uma hub econômica muito importante, porque nesse momento os angolanos, todos os africanos, estão à procura do bacalhau, estão à procura do grão de bico. Por quê? Porque o Natal é uma celebração que tem os seus próprios itens. E a África, não tendo sustentabilidade de produção, lógico que dos cofres do Estado, 100 milhões para sustentar uma celebração que não tem nada a ver com as nossas tradições. Logo, essa problemática que nós temos. Mas também, eu costumo dizer que toda celebração é um ato político, e o Natal é um ato político. Político porque ele vem a evidenciar o poder, ok, da religião ocidental, do cristianismo, esse sistema que nos foi imposto. Ele evidencia isso, e o próprio cristianismo é a base do poder do próprio Estado, porque a Angola foi fundada dentro de uma perspectiva de Estado, ok, juridicamente construída pela Igreja Católica, ou seja, a Igreja participa na fundação do Estado. Depois nós vamos ter as entidades, as sociedades secretas ocultas, que foram responsáveis por implementar por modelar o próprio espaço intelectual, o próprio espaço cultural e etc. E tudo isso é que nos torna um estado de consciência profundamente imersa na doutrina colonial. Então, até hoje, nós não saímos da independência, nós não festejamos uma África, não festejamos a nossa autodeterminação. Nós festejamos até hoje, ok, a determinação de nos manter dentro daquilo que é a perspectiva ocidental, cultural. Isso determina o poder e a autoridade que eles têm sobre nós africanos, as suas instituições e etc. Há uma espécie de messianismo nesse processo. Por isso é que as nossas sociedades não desenvolvem. Por quê? Porque elas são sociedades integrativas, são estados integrativos. Eles existem fundamentalmente para manter o diálogo permanente com as instituições ocidentais. E esta é a causa da nossa falência, porque eles determinam como é que nós devemos nos mover no mundo, porque a questão cultural está ligada à questão espiritual. Nós, africanos, devemos perguntar, quando nós celebramos as celebrações ocidentais, que culto nós estamos a fazer, que tipos de energia nós estamos a invocar e o que é que nós estamos a alimentar nas dimensões espirituais da própria realidade. Então, é justamente isso. Nós vamos continuar a ser pessoas dementes, porque isso depois de um tempo causa demência, ok? Porque nós estamos deslocados da nossa própria realidade, da nossa própria geografia, porque a nossa geografia, ela tem os seus próprios condicionamentos, ok? O Natal é uma celebração imprópria para a África, porque só a própria construção do próprio Natal já nos mostra perfeitamente que aquilo é praticamente tem um deslocamento geográfico muito grande. Por quê? Porque a realidade do próprio Natal, as roupas do próprio Natal, a simbologia do próprio Natal, não tem nada de uma simbologia africana. Okay? A própria árvore de Natal é o chamado pino, é aquela árvore que dá aqueles pinos. Aquilo é uma árvore invernal. É do inverno, cresce nos climas invernais. Nós não temos isso, mas queremos ter árvores de natais na sala. Significa que nós vamos ter que comprar árvores de Natal na China, que nos vendem aquelas árvores de Natal todas de plástico e etc. E isso mostra claramente, ok, o estado mental da nossa gente, como é que nós estamos deslocados da nossa própria realidade, porque nós artificializamos a experiência do inverno por via de estruturas artificiais, porque nós queremos, o mais importante para nós é corrermos atrás daquilo que são as tradições daqueles que nos colonizaram, porque nós, ok, enterramos as nossas tradições, ok? Nós temos vergonha das nossas tradições, nós temos vergonha do nosso mucanda, temos vergonha do efico, temos vergonha do chicumbi, mas não temos vergonha de meter roupas de frio
ok? Dentro de um clima tropical africano, para podermos continuar a querer nos assemelhar àquilo que são os costumes e as tradições daqueles que nos colonizaram. Portanto, todas essas celebrações, primeiro, são atos políticos, depois são atos fundamentalmente econômicos, porque esvaziam totalmente as economias de África, porque é durante esse período que sai grandes quantidades de dinheiro. Imagine em Angola quanto dinheiro saiu para se garantir que haja bacalhau para toda a população. Isidro, Carlos Lopes diz que o vandalismo será reprimido e que em janeiro o vandalismo em Maputo será reprimido, o povo é sereno e o novo presidente em janeiro é em Moçambique o candidato da Frelimo. Não, nós precisamos entender que nós não precisamos... Tu achas que a repressão pode dar... Não. Pode gerar alguma coisa? Escuta, William, nós não precisamos de opiniões... Acaba-se o problema com a repressão? Nós não precisamos de opiniões de indivíduos que parecem que passam primeiro nas drogas antes de acessarem os canais de internet. Não precisamos desse tipo de opinião. Primeiro é que esse indivíduo que foi aqui citado não tem capacidade de análise nenhuma. É um indivíduo extremamente buçal, ok? É um indivíduo que está simplesmente revoltado com algumas situações e é um indivíduo que dispara para todo lado. Não é um indivíduo credível, não devia-se perder o tempo de prestígio de um programa como esse para falar de um buçal. Se já se lhe permite com que fique lá na rolagem, aí é o lugar dele. No quadro da democracia, não é? Não temos que respeitar no quadro da democracia a sua opinião. O mundo normalmente caminha para onde caminha, porque os idiotas compreenderam mal a questão da própria democracia. Nós não precisamos de opiniões de gente, ok? De gente que não pensa, de gente que parece que tem problemas ou parece que antes de acessar redes sociais recorra a drogas, a álcool ou qualquer coisa e entra sobre efeito de drogas para fazer comentários que não abonam em nada, que não interessa a ninguém. É um indivíduo simplesmente revoltado, então não interessa. Vamos falar de coisas mais importantes. Eu acho que a abordagem que nós estávamos a ter aqui com relação às questões ligadas a essas celebrações que têm um impacto político, têm impacto econômico e têm um impacto espiritual e cultural, além do impacto social. Então, nós precisamos de entender que quando a liberdade chegar, nós vamos ter que abandonar, ok? Essas estruturas todas que permitem que se faça o saqueamento e a pilhagem dos nossos próprios recursos. Nós precisamos de celebrar. As nossas celebrações precisam de ser africanas, precisamos de honrar os nossos ancestrais, as nossas celebrações devem ser fundamentalmente políticas para nos preservar enquanto povo e devem ser fundamentalmente econômicas para permitir a prosperidade das nossas comunidades. Isso é que é importante, porque quando a gente olha para o Natal não nos traz nada economicamente, politicamente nos mantém na cegueira, mantém ativa a doutrina colonial do messianismo e do paternalismo ocidental e culturalmente é um cemitério para os nossos costumes e as nossas tradições. Portanto, é isso que é importante realçar. Agora, ficamos a dar aqui plateia a um indivíduo que não sabe aonde pertence, que tudo fala, tudo lhe é cabível, não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que é preciso discutirmos aqui essas questões que são de extrema importância. Nós permanecemos dentro de um clima de escravidão espiritual, porque é a função primordial desses sistemas e desses cultos e dessas tradições. Nós permanecemos dentro de um clima de escravidão espiritual, porque é a função primordial desses sistemas e desses cultos. Não há nada que identifica o Natal com a África. Não há nada que identifique o Natal com a África. A figura do Pai Natal é uma figura excessivamente branco-europeia. As roupas são excessivamente invernais. As renas do Pai Natal não existem em África. Nem o trenó existe em África. Portanto, nada disso devia nos interessar. Nada disso devia nos interessar. Nós precisamos de começar a pensar num resgate cultural, que as nossas culturas têm que trazer aqui um fundamento político para o nosso povo. Dizia há pouco que estendemos-nos porque hoje... Exato. Hoje é um dia especial. É um dia da liberdade.
é um dia de defesa e de resiliência para a preservação da democracia, dos direitos fundamentais, de dizer que ou a ditadura se conforma com as regras de jogo da democracia, ou os ventos da liberdade e da democracia a vão varrer do mapa da história para todo o sempre. Não se impõe pelo chicote, pela lei da bala, uma vontade aos povos. O que estamos a assistir em Moçambique, e assistimos em muitas paragens, é uma autêntica barbárie. É simples dizer que Venâncio Mondlane perdeu. É simples dizer que o Podemos perdeu. É simples. Quem ganha com magistratura abre-se ao escrutínio. É simples. Estou a ser acusado. O país está descontrolado. Quem diz que perdeu reclama vitória. Quem diz que ganhou impõe a lei da força para esconder a derrota. Ora, isto é a barbárie política que deve ser condenada. Na verdade, resolvia-se isso em menos de uma hora. Meus senhores, onde é que estão as vossas atas? Onde é que estão os vossos editais? Coloquem em cima da mesa. O que vai tirar as dúvidas é a CNE. A CNE fica numa terceira mesa. Depois de contabilizar os principais contendores, vamos para o que diz a CNE e vamos confrontar para se aferir da realidade. Não sendo isso, é a ditadura do proletariado a continuar a imperar na lógica da batata, na lei da batota. É a exaltação e a manutenção da retórica de Stalin. Não importa quem vota na sua legitimidade, importa sim quem conta os votos. Os assassinos da democracia. Boa noite. Até amanhã, porque amanhã é outro dia que se quer diferente.